Fala, meu lindo, tudo bem? Nós chegamos exatamente no meio da série Alvorecer. Essa é a nossa quarta mensagem e o tema é: eu não consigo ter fé. Sabe, quando você ouve as histórias, quando você vê os milagres, mas parece que com você não é possível. Essa mensagem é uma palavra de Deus para o seu coração. Antes de entrar na mensagem, eu quero só te pedir um favor. Aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho de joinha. Se você clicar nele, o YouTube entende que é uma mensagem relevante e manda para mais pessoas. Então, por gentileza, se você não curtiu o vídeo, curte. Não esquece de comentar, deixar aquilo que edificou você e manda para todo mundo que você puder. Outra coisa, toda a segunda-feira, 7 horas da manhã, em ponto, tem uma mensagem de Deus para você aqui no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e eu espero você toda segunda por aqui. Jesus te abençoe. Vamos para o vídeo. Jó, capítulo de número 3, versículo de número 11. Por que eu não morri desde o ventre da minha mãe? E saindo do ventre da mãe, porque eu não parei de respirar? Sabe, você só compreende a profundidade do desabafo de Jó quando você lê a história de Jó. Sabe, a ponto de dizer: olha, eu preferia ter morrido antes de nascer, eu não queria ter vivido absolutamente nada dessa vida absurda que eu estou vivendo agora. Sabe, é uma sensação de apanhei tanto que eu não gostaria nem de ter vivido. Sabe, é uma hora onde as pessoas desistem, né? Tem gente que diz: eu já chorei tanto que o pote de lágrimas secou. Você já viu isso? E é onde a gente ouve a seguinte frase: eu não consigo mais acreditar em nada. Eu não consigo mais acreditar que existe um Deus no céu que se importa. Eu não consigo acreditar que Jesus realmente existiu. Sabe, eu não consigo acreditar nesses milagres, nessas histórias. Eu não consigo mais acreditar. É quando a gente perde a fé. E é possível a gente perder a fé em tudo. A gente pode perder a fé no ser humano, a gente pode perder a fé em nós. Mas a pior coisa do ser humano é quando ele perde a fé em Deus. Porque Deus sempre vai ser a primeira, mas também a última instância. Sabe, quando você não tem mais a última instância e você perdeu nas primeiras, ali parece que, sabe, acabou. Eu acho interessante quando um ateu explica a fé do cristão. E o ateu, ele é brilhante em explicar a fé. Ele vai dizer: é porque o cristão precisa de uma esperança. A pergunta é: e quem não precisa? Porque a esperança do cristão, diferente da esperança da ciência, por exemplo, a ciência tem um limite. Nós cremos em algo que não tem limite. A gente sempre diz: a medicina vai até aqui, o Senhor vai além. A morte paralisa, Deus dá a vida. Sabe, aonde não existe uma saída, nós que cremos em Jesus acreditamos em um novo ciclo. Nós acreditamos num milagre. E até quem não acredita, quando chega na última instância, faz um esforço para acreditar. Quantas vezes eu já fui visitar pessoas que estavam morrendo de alguma doença terminal e que nunca creram em Jesus, mas chegaram na última instância, a última coisa que restou foi crer. Só que veja, o mesmo motivo que faz alguém crer também pode fazer o outro deixar de acreditar. Quando você olha para a história de Jó, o mesmo motivo que poderia fazer alguém crer, naquele momento talvez quis fazer ele deixar de acreditar. E quando a gente olha para a nossa geração, e eu digo para a minha geração, eu encontro uma dificuldade de crer muito maior. Sabe, porque agora nos foi passado a impressão
que a gente controla muito melhor a nossa vida. Nossa expectativa de vida mudou, por exemplo. O homem, a expectativa dele tem subido de maneira drástica. A medicina tem entrado na história de uma maneira muito extraordinária. Sabe o que eu descobri esses dias? Eu quero muito ter uma menina. Nós vamos orar sobre isso. Eu e a Paulinha, a gente queria que o nosso terceiro filho fosse uma menina. A gente tem esse desejo. A gente descobriu que se eu quiser que seja uma menina, eu consigo fazer que seja. Basta eu fazer a inseminação manipulada pelo médico, que vai colocar lá, eu não sei explicar o termo científico, mas vai nascer uma menina por conta de uma manipulação na genética. Só que eu não quero isso para mim, porque à medida que eu tenho controle, eu descubro que não ter o controle é muito melhor. É muito melhor viver o sobrenatural de Deus do que o controle do homem. É muito melhor daqui a um ano eu olhar para você e dizer: eu orei, pedi para o Senhor uma menina e Deus ouviu a minha oração e me deu a menina que eu sonhei. Você entende? À medida que o mundo avança, ele tira a graça de nós. Ele vai tirando a possibilidade de milagres, obviamente que vai chegar o momento, e já chegou, onde a medicina não vai passar, onde a ciência não vai passar, aonde nada vai passar, e aí Deus vai entrar. Mas a minha preocupação é com os corações de agora, que não conseguem crer, ou porque de maneira racional entenderam que isso é o melhor, porque não querem se frustrar em crer em algo que talvez não exista, ou talvez com alguém que foi tão ferido na vida ou pela própria religião, que transformou a fé em uma coisa ruim, e se esqueceu do eterno por conta de uma experiência. Eu olho para as experiências, e eu vou ser bem sincero com você agora. Deus deu voz para a gente no Brasil. Eu reconheço que foi o Senhor que fez tudo acontecer. O Senhor nos deu voz. Mas sabe, de verdade, quando sai alguma matéria nossa, quando sai alguma notícia, às vezes a gente lê os comentários, e eu leio algumas frases assim, tipo: pastor é tudo ladrão. Sabe, ele só quer o dinheiro das pessoas, aquelas coisas que a gente ouve de senso comum. Mas quando você olha na história, você percebe que existem culpados disso acontecer. Sabe, existem os culpados de fazer isso acontecer. Ou seja, nós às vezes pagamos o preço de decisões erradas lá de trás. Só que aí que está. O problema não é comigo. O problema é que essas pessoas que construíram uma imagem errada, ou que frustraram a fé de alguém, frustraram a fé em Jesus. Entende? Tem pessoas que deixam de crer porque foram feridos por alguém que deveria ser aquele que protege, que ama. E eu vou te falar uma coisa: nós somos muito tentados às vezes na vida, como todo ser humano, mas eu consigo entender a responsabilidade que eu tenho. Sabe, entendo o que eu vou te dizer agora, mas, por exemplo, se alguém trair a esposa, ninguém vai saber. Mas talvez se eu trair a minha esposa, a Paula, porque tem uma voz que o Senhor deu, olha que loucura. Tem gente que nunca mais vai querer ouvir uma pregação, que vai achar que todo pregador é o vagabundo que traiu a esposa. Você entende? Se eu abandonar a minha família, ou se eu perverter o meu coração, eu sou responsável pela vida de muitas pessoas. Aí você vai dizer: mas a fé, ela tem que estar em Jesus. Eu concordo com você. Mas quando a gente olha o apóstolo Paulo, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo.
Sabe o que ele está dizendo? A nossa responsabilidade é muito grande. Mas a minha mensagem agora não é para um pregador, não é para um pastor, é talvez para alguém que foi ferido ou teve a fé desacreditada por uma má experiência, seja com alguém da religião, sabe, seja com uma vida muito sofrida. A minha palavra para você é: mude a perspectiva dos teus olhos. E isso é muito importante, porque à medida que o tempo passa, se nós não tivermos o nosso coração no Senhor, se os nossos olhos não estiverem fitos nele, se nós não tivermos fé, o que nós vamos ter? E eu percebo que a falta de fé, ela invadiu aqueles que mais deveriam ter também. Sabe, o meu coração nessa série, qual foi? Eu preciso de uma mensagem de esperança, Senhor. Jesus, eu preciso de uma palavra que seja para esse tempo. Ela é atemporal, mas eu preciso de respostas para esse tempo. E veja, eu estou falando sobre Jesus de uma perspectiva em todo o tempo, dizendo para você: olha, é possível melhorar, é possível Deus transformar a sua história, porque eu tenho fé. E por isso o tema da mensagem é alvorecer, o tema da série, sabe, uma esperança. Porque se eu não tiver isso, o que eu vou ter? Se eu não crer que Deus pode agir, no que eu vou crer? Se eu não creio que Deus pode parar uma chuva, no que eu vou crer? Você entende? Eu preciso crer, não é quero, eu preciso. A minha geração precisa crer, não é quer, não, nós precisamos, porque senão a gente entra em colapso, senão a gente entra em desespero, senão a gente desacredita, e desacreditar de Deus é desacreditar de nós, porque aonde estamos nós? O que é a nossa vida? O que é a nossa história? Sabe, eu quero que você chegue ouvindo isso que eu estou falando para você, na expectativa de voltar a crer, mesmo que os teus olhos não enxerguem nada ainda. Hoje eu vi um vídeo de um rapaz que faz salto em distância e ele é cego. Sabe, quem salta em distância, ele percorre uma pista e ele pula numa caixa de areia. O que me doeu o coração é porque o cego, um atleta profissional, sem ver, ele correu e ele mudou o ângulo. Sem perceber, ele mudou o ângulo da corrida dele. E ele pulou metros de distância e caiu fora da caixa de areia. Caiu no chão duro, com a bunda no chão. Sabe, sem ver, ele correu. Sem ver, ele saltou. Só que ele caiu fora da caixa de areia. Crer é sem ver, sem enxergar, correr e pular, crendo que o Senhor me pegará no colo, crendo que o Senhor está no controle. É dar o passo sem ver o chão, é andar sem ver a estrada, mas saber que Deus está cuidando de todas as coisas. Isso é crer, é o firme fundamento no que os meus olhos não veem, é a fé. E se nós não tivermos fé, no que vamos acreditar? O mundo está em declínio. Se nós não tivermos fé, qual será a nossa esperança para amanhã? Qual é a esperança que eu tenho sobre o mundo para os meus filhos amanhã? Eu amo uma passagem onde o Jairo chega para Jesus e diz: Jesus, a minha filha está doente, para morrer em casa. O Senhor vai na minha casa e eu creio que o Senhor vai curá-la. Bom, Jesus diz: eu vou. Só que enquanto Jesus está indo, uma mulher toca em Jesus, uma mulher que tem um fluxo de sangue. Jesus para e tal. E enquanto Jesus está operando esse milagre, chega uma notícia para Jairo: ô Jairo, não adianta mais o mestre ir.
porque ela morreu. Sabe, é exatamente nesses cenários da vida que a gente abandona e diz: não tem nem jeito para o Senhor fazer. A gente não consegue mais crer. Sabe, só que é exatamente nesse momento que crer faz todo sentido. É exatamente nesse momento da vida que nós mais precisamos crer. E eu acho lindo porque Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, somente creia. Sabe, ele está dizendo: não precisa ter medo, só crer. Sabe, é como Deus dizendo: é exatamente agora que eu entro em cena, é exatamente agora que eu faço. E a Bíblia diz que é exatamente isso que Jesus faz. Jesus chega e ressuscita a menina. Sabe, crer é uma escolha de não ver, mas sabendo que Deus está no controle. É mesmo quando não existe um caminho, conseguir enxergar a estrada. É mesmo quando não houver o sol, é a gente enxergar o alvorecer. É mesmo quando todo mundo não consegue ver um cenário de paz, sentir paz. E talvez por isso que o cristão irrita muito aquele que crê, que todo mundo desespera e diz: não, vai ficar tudo bem. É por isso que o cristão irrita, porque todo mundo desespera e diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, é por isso que todo mundo corre de medo. Ele diz: não, nós não somos escravos do medo, porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de coragem e ousadia. Sabe, crer é enxergar o que os olhos de ninguém pode contemplar. Não tem saída. Quem crê diz: há uma esperança. Não tem mais jeito. Quem crê diz: eu conheço alguém que muda a história. Alguém diz: eu desisto. Quem crê diz: é hora de recomeçar. Quem não acredita diz: eu caí. Quem crê diz: Deus levanta o caído. Entende? Sempre haverá uma perspectiva de luz, de esperança para quem crê. Então você precisa escolher. Não crer é viver no marasmo de ausência de esperança. Ao oposto disso, crer é ter esperança. Meu grande sonho com a minha geração é que as pessoas tenham as suas experiências com Jesus. Sabe, experiência com Jesus. Posso te falar um negócio? A gente está aqui agora, lembra que eu brinquei aqui da chuva? Jesus, se o Senhor quiser parar a chuva, o Senhor pode parar. Você acha que é legítimo eu parar tudo agora e dizer: Jesus, faz parar a chuva? Você acha que é legítimo? Sim ou não? Você está vendo o medo que existe em nós em crer? Por que a gente não acha legítimo? Ou por que a gente não faz? Porque o meu medo é que eu ore e continue chovendo. Você entende? Só que aí entra a perspectiva de crer. É que mesmo não acontecendo aquilo que eu quero, eu creio que Deus ouviu a minha oração, mas sabe o melhor. Sabe, eu me lembro de quando eu tomei a decisão por Jesus. Eu fiquei apaixonado loucamente. Eu queria orar por todo mundo que estava doente. Porque como eu ia saber se Deus não queria que eu orasse se eu não orasse? Sabe, eu me lembro de uma vez que eu estava saindo da igreja para ir para uma outra igreja. Eu era líder de jovens, eu estava visitando alguns eventos que estavam acontecendo. E quando eu estava saindo, passou uma irmã por mim, com a mão assim, ó. Eu falei: o que está acontecendo? Ela falou: eu estou indo para o hospital, estou com muita dor no dente. Eu falei: me deixa eu orar primeiro.
Porque vai que Deus cura. Entende? Caraca, eu vou perder uma oportunidade dessa. E ela parou, e eu orei, e sabe o que aconteceu? Nada. Jesus não curou ela, ela foi para o hospital. Mas aí que tá, eu continuei crendo, porque não é pelos que meus olhos enxergam, é pelo que eu creio na minha alma, no meu espírito. Deus está no controle. Entende? O crer não significa que eu vou entrar numa experiência onde tudo vai dar certo. Mas quer ver uma outra experiência? Essa semana, e eu concluo agora a importância de crer. Meu filho João pegou uma virose. Meu príncipe. Nós voltamos de madrugada de Floripa, a gente estava aqui, voltamos para Joinville, e ele foi vomitando até em casa. Quem tem filho aqui sabe como a gente que é pai fica, né? A gente queria trocar e entrar no lugar, sabe? Filho, fica bonzinho, o papai vai ficar mal. Sabe, eu parava o carro, ele vomitava. No dia seguinte, na manhã seguinte, ele vomitou. E eu me lembro da cena dele comigo no sofá. E a minha esposa falou: filho, porque a gente fala tudo a verdade para ele. A gente vai levar você no hospital. Você vai ter que tomar um piquezinho no braço para tomar soro, que você não está bem, filho. E ele começou a chorar e disse: mamãe, eu não quero ir para o hospital, mamãe. Dói. E claro que dói. A gente sabe que dói, mas dói muito mais na gente. Aí naquele momento eu falei para ele assim: filho, olha para o papai. Antes de nós irmos para o hospital, a gente vai orar, filho. E se o papai do céu curar você, você não vai mais precisar ir para o hospital. Olha que loucura. Então, filho, nós vamos orar. Se o papai do céu curar você agora, não precisa mais ir. Vamos orar, filho? E meu filho falou: daí não vai precisar ir para o hospital. Eu falei: não, filho, se papai do céu curar você, não vai precisar. Ele baixou a cabecinha, colocou a mãozinha assim, e ele falou assim: papai do céu, cura eu. E dentro do meu coração eu disse: Jesus, essa é a minha oportunidade de te apresentar a meu filho da maneira mais eficaz possível. Cura o meu filho em nome de Jesus. Amém. E na hora, Jesus curou o meu filho. Acabou. E aí você vai dizer: eu não creio. É isso que eu estou falando. O crer faz a diferença. Sabe, eu pedi para minha esposa: amor, traz uma banana para o João. Ele: tá bom. Aí o mano olhou para mim: eu não vou mais precisar ir para o hospital, papai. Não, não vai. E ele comeu a banana e acabou. Comeu, brincou e acabou. Escolher crer é a única possibilidade que nos dá para viver milagres extraordinários com o Senhor. Se eu não crer, eu não vou viver. Se o Pedro não cresce que seria possível andar sobre as águas, ele nunca entraria na história por andar sobre as águas junto com Jesus. Você entende? Eu só quero que você entenda muito melhor crer, lindo. Então passa por cima da tua má experiência. Eu não vou te pedir perdão em nome da igreja, que não precisa. Passa por cima disso. Passa por cima se alguém te frustrou, se alguém foi mal com você e talvez devia ter. Não esquece. Olha para o eterno, olha para Jesus. Deixa Ele purificar, sarar o teu coração. Escolha crer. Eu termino aqui agora contando mais uma experiência. Posso? Posso? Porque, na verdade, o meu sonho é que você não baseie a tua fé na minha experiência, mas numa que Deus vai fazer você viver. Sabe? A sua caminhada. Só me permita a te inspirar. Só isso.
E você vai viver. Eu declaro sobre a sua vida que em nome de Jesus você terá a sua própria experiência com Jesus, e vai chegar a um ponto que você não precisará de alguém dizendo para você alguma coisa sobre Jesus, no sentido de que você terá a sua experiência como seu alimento. Entende? Você com Jesus, uma experiência genuína, e nada mais vai frustrar você. Eu me lembro que um dia eu escrevi um livro que até já esgotou faz muitos anos, e eu nunca mais relancei ele. É até bom lembrar disso agora, porque eu quero trazer ele de novo. O tema do livro é O Deus que me faz chorar. Eu nem sou chorão, né? Não sei porquê. Mas olha, eu descobri que vale a pena provocar o Senhor, sabe? Provocar mesmo. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio. Essas loucuras assim. Vai, antes de tomar aspirina, Jesus, Senhor, tira esse dor de cabeça. Amém. Aí de repente vai, imagina, é muito mais gostoso, não é? Você tomou aspirina, passou, passou. Aí, mas você orou e passou, é outra, entendeu? Outra vibe. Irmão, eu tô um dia, eu tinha um crediário numa loja lá em Joinville, o Senhor já me libertou. Sabe, o crediário que te obriga a voltar na loja para pagar, aquilo é uma pegadinha terrível, irmão. Você entra na loja, o vendedor já fala assim, um alvo, vamos gastar mais. E aí, irmão, eu tava indo para pagar o meu boletim e tal, meu carrinho aqui, você percebeu que parou de chover, né? Eu tava indo Você pode dizer assim, não, mas já estava na hora de parar mesmo. Eu prefiro escolher a opção de o Senhor parou para que a gente conseguisse terminar dessa maneira. Só uma escolha de perspectiva, entende? Te amamos, Jesus. Obrigado, Senhor. Sempre vou escolher acreditar que o Senhor está fazendo, e que nada é o acaso e tudo são as tuas mãos. Obrigado, Jesus. A gente provoca, mas já viu ser provocado pelo Senhor como é uma coisa muito doida. Eu oro para que você viva isso. Um dia eu estava lá indo pagar o boletim no meu carro, e aí tinha uma vaga de estacionamento que ficava na frente da loja que eu ia pagar a conta. E quando eu passei, a vaga estava preenchida, e aí eu ia ter que ir para um estacionamento pago que era um pouquinho mais longe e tal, mas que era caminho. E eu reclamei comigo assim, puxa vida, a vaga estava preenchida. Aí dentro do meu ser ouvi uma voz dizendo, por que tu não me pede as coisas simples da vida também? Irmão, eu não sou normal nem um pouco, e eu amo o desafio. Eu amo essas tretas, irmão. Eu falei, o quê? Eu vou voltar lá, Senhor, e vou te pedir então. Irmão, voltar significa dar uma volta de 6 minutos a mais. E eu voltei. Tenho isso medo, irmão, porque agora era a voz dentro de mim em jogo, além da minha fé. Voltei. No comecinho da rua eu falei, bom, o Senhor falou comigo. Se o Senhor achou que eu não ia vir, o Senhor se enganou, porque eu vim. Então eu quero, Senhor, aquela vaga na frente da loja. Amém. Descansei. Estou chegando na frente da loja, tinha um carro na frente da vaga, na vaga. Aí eu já estou aqui já. O carro deu pisca, saiu da vaga e eu entrei. Entrei, só que aí que tá, essa é a coisa mais gostosa do mundo. Quem disse que eu consigo sair do carro para pagar o boleto agora? Mãe, eu tô no carro, aleluia, chorando, falando em línguas, aleluia, igual maluco, irmão. Entrei para pagar a conta com os olhinhos tudo vermelho, tanto de chorar. Aí voltei para casa, cheguei para minha esposa, falei, amor, tu não acredita o que aconteceu? O Senhor fez isso comigo. Eu voltei e pedi a vaga, Deus me deu a vaga, eu entrei na vaga, pegou a vaga, top a vaga. Minha esposa gravou para usar contra mim num ambiente necessário de novo. No outro mês,
Eu tô voltando na mesma loja. Quando eu entro na rua, minha esposa fala, pega na minha perna assim, ó. Eu não quero ir pro estacionamento, tá? Eu falei, não entendi. Vamos orar e pedir aquela vaga de novo. Eu quero viver a mesma coisa que você viveu. Aí, irmão, botei o Senhor na parede na hora. Falei, ó, Senhor, o Senhor fez comigo, tô com a gata aqui também agora. Deixa eu impressionar ela, Senhor. Sinceridade do coração, irmão. Se Deus não fizesse, Deus continuaria sendo Deus igual. Eu continuo amando igual. Mas aí que tá, a gente só sabe quando crê, quando provoca. Entendeu? Vamos orar então, amor, ora aí. Jesus, a gente quer aquela vaga, Senhor, na frente. Tá chovendo muito, a Paulinha tá com chapinha. Verdade, tudo isso é verdade. Ela tava com chapinha, não queria andar na rua. Jesus, a chapinha da irmã, o senhor sabe, top, linda, chovendo. A vaga, pedimos a vaga exatamente igual. Chegamos na frente, a mesma cena. Tinha um carro, deu pisca, saiu, nós entramos. Pensa que delícia que foi dentro daquele carro. Eu e ela segurando um na mão do outro, dizendo, Jesus, tu ouve nossa oração. Jesus, tu és fiel. Jesus, obrigado por... Entendeu? Escolher crer nos proporciona experiências muito mais extraordinárias do que não crer. Jesus, eu creio que esta mensagem vai chegar na hora certa para milhões de pessoas que por conta desta palavra voltarão a crer em Ti, Jesus, e provocarão experiências contigo extraordinárias e serão transformados pela Tua presença. Jesus, nós cremos em Ti. Tu és o nosso amado. E não importa o cenário, não importa a crise, Tu és e sempre será o nosso Deus. Nós cremos e bem-aventurados somos, porque mesmo não o vendo, cremos. Te amamos, Jesus. Que a nossa experiência contigo, que a nossa jornada de fé seja brilhante, que os nossos filhos e netos sentem numa sala um dia só para ouvir as nossas experiências contigo. Existe a opção de contar a experiência de alguém, mas nós escolhemos viver a nossa própria história contigo, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Eu imagino o porquê você está aqui. Eu quero que você saiba que esta palavra é uma resposta de Deus para a tua vida. Eu só quero te pedir um favor muito importante: fazer com que essa mensagem chegue o mais longe possível. E para isso você pode me ajudar. É só curtir o vídeo se você ainda não curtiu, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, é bem rápido, você aperta, se inscreve no botãozinho de inscrever-se, ativa o sininho e fica sempre ligado, porque toda segunda-feira, há 3 anos, aliás, já estamos no 4º, sem falhar, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Vamos pro vídeo. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 20. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 20. E ela lhe disse: não me chamem de Noemi, mas me chamai de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado eu de maneira amarga. Há uma
versão que diz, entre aspas, o significado de cada nome. Mas eu quero que você saiba que Noemi significa agradável. Esse é o significado do nome Noemi, agradável. E o que ela está dizendo é: eu não quero que vocês me chamem de Noemi, porque eu não sou mais agradável. Agora eu sou Mara, eu sou amarga. Esse é um daqueles livros que você lê chorando, termina chorando, e você tem que revisitar algumas vezes para compreender o nível de dor que tem inserido nas entrelinhas dessas histórias. O livro é de Ruth, mas a história começa com uma mulher chamada Noemi. Noemi é casada, tem 2 filhos, e esses 2 filhos, junto com a sua família, Noemi e seu esposo, eles se mudam de cidade. Eles moravam em Belém. Belém, que significa casa de pão. Mas na casa de pão não tem comida, acabou a comida. E aí eles se mudam para um lugar chamado Moabe. Eles saem da terra deles e se mudam para um lugar chamado Moabe. E em Moabe, tudo o que poderia acontecer com Noemi acontece. A primeira coisa, o seu marido morreu. Noemi perdeu o seu marido. E a segunda coisa, Noemi perdeu os filhos. Os dois filhos que eram casados. E uma das suas noras tem o nome por Ruth. Então, basicamente, as 2 personagens principais são Ruth e Noemi. Mas o que eu quero falar com você hoje não é sobre Ruth, é sobre Noemi. Noemi é um retrato de muitos de nós. É o retrato do esgotamento. É o retrato da dor por palavras. Eu não sei como você se encontra, mas talvez o que eu vou falar agora você vai identificar, e se você identificar, saiba que isso é para você. Palavras como não aguento mais, não quero, não consigo, chega, para mim deu, são sintomas dessa palavra, esgotamento. Interessante que hoje nós temos palavras e nós temos diagnóstico para tudo. Hoje nós chamamos depressão pelo nome certo. Antigamente se chamava depressão de doença espiritual. Não, depressão é doença e precisa ser tratada. Existem as que são espirituais, sim, mas existe patologia. Existe síndrome do pânico, e que antes a gente chamava de covardia. Covarde, tá ficando louco. Existe isso. E na década de 70, nos Estados Unidos, foi pesquisado um nome que hoje é comum e que tem há milhões de anos, e desde que mundo é mundo sempre teve, o tal do burnout. E agora no nosso século é tão presente isso que a gente nem acredita. Você pode estar num avião e de repente alguém ter um surto e começar a gritar e ter que parar e sair do voo, porque senão vai dar um problema muito grande. As pessoas, elas entram em erupção. Só que esgotamento é um processo. Nada começa de repente, nada do nada. Sempre começa pequeno, cresce, não é tratado, e quando você vê, você está de mal a pior. Um amigo me ligou essa semana. Aliás, esse meu amigo é um amigo mais próximo, e algumas vezes eu identifiquei nele algumas coisas que me incomodaram bastante. Eu chamei ele e disse: cara, você está com um problema emocional, você está muito ansioso, a ansiedade está transpassando pelas suas ações. Mano, baixa a bola, você está falando coisa que não é normal você falar, você está esgotado. E aí passou isso e ele continuou naquilo, quando nesses dias ele me liga dizendo: cara, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou chorando do nada. Eu começo a chorar, eu estou com medo, eu não sei o que eu sinto, eu só sei que é estranho. Eu tenho vários amigos, e talvez você tenha amigos, e talvez seja você que se encontra nesse estágio. E aí quando eu olho para Noemi, Noemi está nesse estágio, porque o esgotamento deturpa
deturpa a nossa visão sobre tudo. Deturpa a nossa visão sobre Deus, deturpa a nossa visão sobre o próximo, deturpa a nossa visão sobre nós, que é tão pior quanto ver Deus da maneira errada. Obviamente que Deus sempre é a primazia de tudo, mas quando nós começamos a confundir as emoções, a gente entra num looping muito difícil de sair. E aí nós chegamos nas doenças que são as doenças psicossomáticas, sabe? Depressão, síndrome do pânico. E eu não sou médico para falar de maneira profunda com você sobre isso, mas o que eu posso falar é sobre o esgotamento. E essa mulher é isso. Essa mulher, ela sai da terra dela, ela tem marido e ela tem filhos. E na terra onde ela vai, ela perde o marido e os filhos. Você imagina que você não quer sair da sua cidade para algo melhor, e quando você voltar, você está bem pior do que quando você saiu. Ninguém deseja isso. Isso é extremamente dolorido, vergonhoso. E a Bíblia diz que é isso que acontece com Noemi. Ela vai para Moabe, perde tudo, e agora ela sabe que em Belém voltou a comida e a prosperidade, e ela precisa voltar para Belém, só que agora sem nada. Você consegue imaginar a dor dessa mulher? Ter que fazer o mesmo caminho de volta, só que agora sem os filhos e sem o marido. Imagina como estão as emoções dela. Ela era Noemi agradável, mas agora ela está amarga. E a Bíblia vai dizer que no caminho para Belém, na volta para casa, ela olha para as suas noras, as suas duas noras, e ela diz: olha, gente, vocês não precisam me acompanhar. Vocês não devem me acompanhar, porque que esperança vocês têm em mim? Eu não vou ter mais filhos, e se eu ter filhos, vocês não vão esperar eles crescer para se casar com eles. Eu não tenho nada para oferecer para vocês, vão embora. E aí a Bíblia conta que as duas choraram, as duas noras em alta voz, mas uma foi embora e uma ficou. E a que ficou é a Ruth. E eu quero ler para você o que Ruth diz. Ruth diz para ela: não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Eu quero que você entenda o que isso significa. Nos períodos de esgotamento, a ajuda talvez virá de quem menos você espera. Para que você compreenda o que eu estou dizendo, Moabe, a terra de Moabe, de estrangeiros, era depreciada. O seu povo não tinha valor, diferente de Belém. O que pode vir de bom de Moabe? Pois bem, uma moabita chamada Ruth está olhando para uma mulher em frangalhos e dizendo: eu não vou te abandonar, eu não vou deixar você padecer, eu não vou deixar você não vai ficar desamparada. Aonde você for eu irei, aonde você estiver eu estarei. O seu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Comece a suplicar para que Deus te envie amigos que não abandonem você na hora que você mais precisa. Comece a suplicar para que Deus coloque na sua vida Ruths que talvez sejam inesperadas, mas no momento de maior dor sejam na sua vida o bálsamo de memória que você não está sozinho. O esgotamento, ele é difícil de lidar, porque é o ápice de dor. Mas existem algumas coisas que nesses momentos são necessárias. E a primeira coisa é que você precisa de uma Ruth perto de você. Está entendendo? Que enquanto você ouve essa mensagem, Deus comece a trazer à luz quem é a Ruth na tua história. E se essa Ruth ainda não chegou, que
ela chegue e que ela te faça lembrar que você não está sozinho nessa terra e que você não está desamparado, porque se a tua percepção é que todo mundo te desamparou, a palavra te lembra que sim, sempre haverá uma Ruth perto de você. Não, eu quero declarar isso para que você entenda. Sempre haverá uma Ruth perto de você. Em nome de Jesus, se essa Ruth ainda não chegou, que ela chegue para te lembrar. Você não ficará sozinha. A Bíblia continua. É a história de Ruth, é ela chegando, de Noemi, chegando na cidade, e todas a chamando de Noemi. Oi, Noemi. Noemi, você voltou. Todo mundo está comovido com a dor dela, todo mundo sabe. Só que aí ela diz: não, gente, não, por favor, não me chamem de Noemi. Eu era Noemi antes de sair, mas a minha vida está destruída. Ela está dizendo em outras palavras isso. Agora eu não sou mais agradável, eu sou amarga. É isso que eu sou, mas não é isso que ela é. É isso que ela enxerga. Entenda que às vezes o que você enxerga de você é uma imagem distorcida que a dor e as crises fizeram você enxergar. Mas o que nós enxergamos, o que Deus enxerga, o que as pessoas que te amam enxergam é totalmente oposto do que você vê. Se o que você vê é destruição, eu quero dizer que o que Deus vê é esperança. Se o que você vê é o fim, quem te ama vê como uma oportunidade de recomeçar. Você precisa apenas mudar a perspectiva de você sobre você e alinhar com a expectativa de Deus sobre a tua história. Deus, o que o Senhor vê, porque o que o Senhor vê é o que eu quero enxergar. Noemi se dizia amarga, mas Deus nunca viu Noemi amarga. Deus sempre olhou para Noemi e chamou ela de agradável. Sabe, Ruth nunca viu Noemi como Mara. Ruth sempre viu Noemi como Noemi. Então por que ela acha que é Mara? Porque ela está esgotada. E isso é o problema de tudo. Quando estamos esgotados, a nossa percepção se altera sobre tudo, sobre todos. Quando estamos esgotados, pensamos que não temos valor. Quando estamos esgotados, olhamos para um gatinho e enxergamos um leão. Os pequenos obstáculos se tornam grandes montanhas e aquilo que é simples se torna uma calamidade. Estamos esgotados. Então, meu lindo, se esta é a fase que você se encontra, eu quero dizer que existe uma válvula de escape para você. E a válvula de escape tem nome. Jesus. Jesus é aquele que acalma a tempestade, que tira de nós toda a dor, que nos faz lembrar do que Deus pode. A Bíblia termina dizendo que a nora, isso aqui é demais, a nora de Noemi, a Ruth, casou de novo e casou com um homem chamado Boaz. Boaz é pai de Obed. Obed é pai de Jessé. Jessé é o pai de Davi. E Davi é da genealogia de Jesus. Sabe o que acontece? Deus não renovou apenas Noemi. Deus renovou a história dela. E toda a esperança lhe foi devolvida com uma família nova que Deus deu para ela. Só que agora Noemi é parte da família de Jesus.
apaixonei por ela. A Bíblia diz: Deus mudou a sorte de Noemi, restaurou a esperança de Noemi. Ruth não abandonou ela. Glória a Deus que não abandonou, porque a perspectiva dela mudou ao longo da história. Quando veio os netos, quando a família se refez, tudo mudou. Mas eu vou te dizer, tem gente que pensa que o esgotamento vem só dos dias maus. Não, o esgotamento também vem dos dias bons. Você acredita que é possível se esgotar na fase de maior sucesso da vida? As pessoas não entendem isso. Tem gente que pensa que só o pobre tem isso. Não, lindo, o rico também tem. Aqueles que conquistam grandes feitos também têm. E se você não cuidar, se nós não nos cuidarmos, em qualquer momento a gente pode se esgotar sem saber. A Bíblia conta a história de um homem chamado Elias, que venceu os soldados, os profetas de Baal, na espada. Uma guerra que ninguém poderia dizer que alguém poderia vencer, e ele venceu. Só que quando a notícia chegou para Jezabel, Jezabel disse que ia matar ele. Um homem que venceu os soldados à espada morreu de medo de uma mulher e foi embora desejando a morte. Sabe o que é isso? Esgotamento. Esgotamento, lembra? Faz a gente olhar um gatinho e confundir com um leão. Faz a gente olhar um riacho e ver um mar tempestuoso. Não. Comece a perceber os ruídos à tua volta. Comece a perceber os sintomas. Seja uma Ruth na vida de uma Noemi. E se você é uma Noemi, clame para que Deus envie uma Ruth. Mas não esqueça que a tua perspectiva vai ter que mudar. Você quer uma palavra para que isso aconteça? Eu vou perguntar: você quer uma palavra para que isso aconteça? Você acredita que com um versículo é possível renovar a esperança? Que com uma palavra de Deus é possível restaurar a nossa fé? Eu vou dizer para você, a minha vida mudou com uma palavra na hora certa. E eu declaro que esta palavra encerra esse ciclo de esgotamento na sua casa, na sua família, na sua vida, na sua perspectiva e visão sobre si, sobre tudo, sobre todos, sobre Deus. Isaías capítulo 41, verso de número 10. Prepara. Sabe assim, se você está de cinto, coloca o cinto e amarra. Puxa o cinto. Se você está esgotado, segura na cadeira. Olha, presta atenção. Se você está vivendo isso, é para mim essa palavra. Diga dentro do teu coração: Deus, eu quero que seja para mim essa palavra. Senhor, eu quero que seja para mim. Eu sou o alvo. Então prepara. Não temas. Não temas tu, porque eu estou contigo. Não estejas aterrorizado, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, sim. Eu te ajudarei, sim. Eu te sustentarei com a minha mão direita. Não aparecer no teu caminho, Noemi, não mude o teu nome para Mara, porque tu és agradável e o Deus de Israel é o teu Deus, e Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar. Teve momentos que eu precisava de uma Ruth, e a Ruth não chegou, mas teve que nos momentos mais difíceis não desamparou, que nos momentos onde toda a esperança se esvaiu, não foi embora. Eu agradeço a Ti, Jesus.
porque eu só estou aqui hoje, pregando a tua palavra, porque o Senhor teve misericórdia de mim e transformou o meu pranto em alegria. Em teu nome, Jesus, obrigado. E que da mesma maneira que isso veio sobre Noemi, assim também veio sobre Elias, quando ele estava na caverna e Deus entrou e disse: o que está fazendo aí, Elias? Sai da caverna, levanta, come e vai, porque o que eu tenho contigo é grande. Deus fala com você hoje: ei, sacode a poeira, levanta e se prepara, porque o melhor ano da tua vida só está começando. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu alento. Enquanto eu oro agora, Jesus, tem gente nos carros, em ônibus, na sala das suas casas, sentadas no chão, prostradas aos teus pés, Jesus, chorando na tua presença. Senhor, que um bálsamo do teu Espírito Santo conforte agora, console o coração dolorido, esgotado, e que tudo se faça novo, em nome de Jesus. Amém.
wiping down the bar. Streetlight flickers like a faded star. You're still here while the night moves on, like a quiet note in a lonesome song. Last call for the moon, one more dance before we're through. Let the silence sing our tune. Just me, just you and the moon. The world's asleep, but we're still wide, floating slow on the rhythm's tide. You take my hand like you always knew that the night belongs to me and you. Last call for the moon, one more dance before we're through. Let the silence sing our tune. Just me, just you and the moon. Last call for the moon, one more dance before we're through. Let the silence sing our tune. Just me, just you